Olá, meu nome é Renato Sartori, radiologista em cabeça e pescoço da FIDE e hoje vou falar sobre a articulação temporomandibular. O objetivo desta aula é demonstrar a biomecânica das articulações temporomandibulares através da ressonância magnética. A ressonância magnética é um método de escolha para avaliação da ATM, especialmente do disco articular. A disfunção temporomandibular é um distúrbio posicional e funcional da relação entre o disco e as superfícies articulares. A ATM é formada pela cabeça mandibular, cavidade glenoide, eminência articular, disco articular, zona bilaminar e musculatura pterigoide. O disco articular possui morfologia característica de gravata em borboleta. Suas porções são a banda anterior, a banda posterior e a zona intermédia. Com a boca fechada, vemos a relação da banda posterior com a cabeça mandibular. A banda posterior pode estar até 10 graus à frente da cabeça mandibular. Com a boca aberta, vemos a relação da zona intermédia do disco articular com a cabeça mandibular, alinhada com a margem inferior da eminência articular. Esta é a biomecânica correta da articulação temporomandibular. Agora que sabemos sobre a anatomia e a biomecânica normal das ATMs, podemos analisar suas alterações. Com a boca fechada, verificamos os deslocamentos discais que podem ser anterior, posterior, anteromedial ou anterolateral. Com a boca aberta, verificamos se houve ou não recaptura discal e se a recaptura foi completa ou parcial. Este slide esquematiza a relação da cabeça mandibular com o disco articular deslocado. Na imagem central, o disco articular encontra-se deslocado anteriormente, na posição de boca fechada. Quando há recaptura completa do disco articular, como vemos na imagem da esquerda, a zona intermédia articula-se com a cabeça mandibular e com a eminência temporal. Quando não há recaptura discal, o disco articular permanece à frente da cabeça mandibular durante a abertura bucal. Nesta imagem de ressonância magnética realizada nos planos sagital à esquerda e plano coronal à direita, vemos no plano sagital o pequeno deslocamento discal anterior e no plano coronal verificamos se há deslocamento medial ou lateral. Neste caso, vemos o deslocamento medial apontado pela seta. Neste outro caso, vemos o deslocamento anterior e lateral do disco articular, evidenciado nas sequências sagital e coronal, respectivamente. Exemplificando melhor, neste caso, vemos o deslocamento discal anterior na posição de boca fechada do paciente, com recaptura completa após a abertura bucal. Além disso, vemos que a cabeça mandibular permanece pouco atrás da margem inferior da eminência articular durante a abertura bucal, compatível com hipoexcursão da cabeça mandibular. Neste exemplo, vemos um caso de deslocamento discal anterior na imagem da esquerda, sem apresentar recaptura durante a abertura bucal, como vemos na imagem da direita. Esta condição geralmente está relacionada à ruptura dos ligamentos retrodiscais, na zona bilaminar. Como já evidenciamos em outro exemplo, também devemos avaliar a excursão condilar durante a abertura bucal. A excursão é normal quando a cabeça mandibular alinha-se com a eminência articular. A porção central da eminência articular foi demarcada em vermelho e nos ajuda na verificação deste alinhamento. A hiperexcursão ocorre quando a cabeça mandibular está à frente da margem inferior da eminência articular. A hipoexcursão ocorre quando a cabeça mandibular permanece atrás da margem inferior da eminência articular. O plano coronal ainda serve para avaliarmos as alterações degenerativas da cabeça mandibular. Na imagem da esquerda, a cabeça mandibular apresenta morfologia normal. Na imagem do meio, observamos pequenas irregularidades na cabeça mandibular. E na imagem da direita, observamos importante alteração degenerativa, caracterizada por irregularidade e retificação da superfície articular da cabeça mandibular. Além da avaliação funcional
biomecânica e degenerativa, podemos avaliar também a ATM diante da artrite reumatoide ou diante de tumores. Neste caso, vemos importante espessamento cápsulo-sinovial com aumento do espaço articular e impregnação periférica após a injeção endovenosa do agente paramagnético, neste paciente com artrite reumatoide. Espero que esta aula tenha elucidado algumas dúvidas e que possa te ajudar a diagnosticar alterações nos exames de articulações temporomandibulares. Como referências bibliográficas, deixo alguns artigos interessantes sobre o assunto. Para mais informações, acesse o nosso portal. Obrigado.